Olá! Nesta aula vamos aprender como usar métricas e análise de dados para comprovar o impacto das nossas ações de marketing e vendas. É importante destacar que a análise de dados é uma atividade constante que deve estar presente em todas as fases do processo de marketing e vendas. É por meio das análises de dados que podemos identificar problemas, oportunidades, tendências do mercado e assim tomar decisões mais acertadas. Vale destacar também que justificar nossos esforços de marketing e vendas é fundamental para garantir a tomada de decisões embasadas em dados concretos. Por isso, a apresentação de resultados é uma parte muito importante do trabalho dos analistas de marketing e vendas e é uma das principais maneiras de usar dados para comprovar resultados. No entanto, muitas vezes os profissionais enfrentam dificuldades em apresentar esses resultados para os líderes e gestores da empresa. A dica mais importante para usar dados nessa etapa é apresentá-los de forma clara e convincente. Apenas com dados tangíveis podemos identificar o que está funcionando bem e o que precisa ser ajustado em nossas estratégias. Neste tópico, a dica é seguir ensinamentos do livro Data Story, de Nancy Duarte, autora que é referência no uso de dados para contar histórias. Especialmente neste livro, ela detalha que usar dados para comprovar resultados só funciona quando construímos um ponto de vista do que esses dados representam, descrevendo quais ações podemos tomar a partir deles. Em uma frase que deve encabeçar o início de qualquer relatório ou apresentação de dados, podemos descrever resumidamente o problema ou a oportunidade identificada nos dados. No livro, a autora descreve que alterar a experiência do carrinho de compra e as políticas de envio pode aumentar as vendas em 40%. Esse é um exemplo de como usar dados para fazer esse tipo de descoberta e compartilhar com os gestores e o time. Já a frase "precisamos arrumar nosso carrinho de compras do site" não traz clareza do que realmente precisa ser feito nem mostra o resultado potencial que pode ser alcançado. Então lembre-se sempre que é importante começar com esse tipo de destaque para prender a atenção do público ou dos leitores de um relatório antes de descrever exatamente como desenvolveu o seu ponto de vista e chegou nessa grande ideia. Dito isto, podemos sempre comprovar resultados usando essas 3 etapas. A primeira é essa que trouxe para vocês, que direciona o grande destaque, a grande ideia da apresentação. A segunda, que é o momento que destacamos toda a parte de gráficos e análises, mostrando o resultado alcançado versus a meta daquele determinado período. E fechamos com outros insights que também são valiosos e complementam a grande ideia trazida na apresentação. Viu como dá para usar um modelo simples na hora de olhar para a apresentação dos seus dados? Claro que esse é apenas um direcionamento resumido, mas aqui deixo outras dicas que vão ajudar a complementar a apresentação dos seus resultados, como por exemplo, escolher gráficos simples que todos entendam, escrever títulos claros e usar anotações visuais para apoiar o que está sendo apresentado e compartilhar o contexto de cada análise para trazer significado aos seus dados. Nesse cenário de uso dos dados, a análise de métricas se torna uma ferramenta indispensável para os profissionais, tanto de marketing como de vendas. A partir da coleta, organização e interpretação desses dados, é possível mensurar o impacto das ações realizadas, entender o comportamento do público-alvo, identificar oportunidades de melhoria e criar estratégias mais eficientes. Para o marketing, algumas das métricas mais relevantes são a taxa de conversão, o custo de aquisição de clientes, o famoso CAC, e o retorno sobre o investimento, conhecido como ROI. Já para vendas, algumas das métricas mais importantes são o ticket médio, a taxa de conversão de oportunidades em vendas e o tempo de fechamento. Nesse caso, a forma mais simples de comprovar se está com resultados positivos ou não é extrair o número relacionado com cada uma dessas métricas e destacar se ficaram dentro da expectativa prevista ou dentro do histórico que já foi atingido. Para isso,
Sempre é importante definir as métricas relevantes, ou seja, escolher as métricas que realmente importam para o negócio e para os objetivos traçados, acompanhar as métricas com frequência para identificar variações e possíveis problemas que precisam ser corrigidos, e analisar os resultados com profundidade, olhando os dados com atenção para compreender o que está acontecendo. Outra forma importante de usar dados para comprovar resultados de marketing e vendas é por meio da realização de testes AB. Os testes AB permitem comparar duas versões de uma campanha para entender qual é mais efetiva. Por exemplo, é possível testar diferentes títulos de um e-mail marketing para ver qual gera mais abertura, ou testar diferentes imagens de um anúncio para ver qual gera mais cliques. Ao realizar os testes AB, é importante definir o objetivo da campanha, escolher as variáveis a serem testadas, definir o tamanho da amostra e analisar os resultados com base nas métricas escolhidas. Para você que ainda não usa o RD Station Marketing, fica a dica para conferir também a possibilidade de fazer um teste AB nos seus fluxos de automação. Agora você já pode dividir os leads que entram em um fluxo de forma randômica para percorrerem caminhos diferentes dentro do fluxo. Nesse caso, 50% dos leads serão encaminhados para o caminho A e os outros 50% para o caminho B. Dessa forma, é possível testar diferentes estratégias com a parte dos seus leads antes de replicar a jornada que for melhor sucedida para uma base maior de leads. Também é importante usar os testes para interpretar os dados corretamente e sempre baseados em fatos, não em suposições. Por fim, é sempre importante lembrar que os dados devem ser usados de forma ética e responsável. Isso significa que é obrigatório obter o consentimento dos usuários para coletar seus dados, garantir a segurança e privacidade das informações e usar os dados apenas para os fins definidos nas políticas de privacidade.